Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Faça sol, faça chuva, Thiago Vera está sempre comigo. Tudo bem, Wellington? Tudo bem? Abraço pra galera aí também. Você ganhou a corrida aquele dia? Não, cheguei, deixa eu ver. Caramba, já acho que 136, algo assim. Mas tá bom, foi Não, tá bacana. bom, pô. Consegui completar, fiz 37,28. Tá Que bom, isso? tá bacana. Quantos quilômetros? 5 quilômetros. Tá bom, tá bom, tá bom. Próximo é quando? Dia 8 de fevereiro, é a primeira etapa do circuito de Niterói. Só que eu faço 5, né? Cincão. Cincão já chego já bufando, imagina, imagina mais. Mas vem cá, onde vai ser? Que o pessoal, quem quiser participar, que tem muita gente que gosta de correr. Agora de cabeça o nome, né? Enfim, mas é minha primeira etapa de um circuito de Niterói. Tem assim um nome, 3 letras, né? Um nome assim pequeno, tem que procurar. Corre aonde? Aí essa primeira etapa sai do Estaleiro Mauá e vai até o museu. Vai até ali, Gragoatá. Maravilha, maravilha. É o nosso... Espero vê-lo na próxima Olimpíada. Só se for de Master. Tá bom. Tiaguinho, mas a gente tá falando tudo isso e eu te convidei, eu gosto muito da sua opinião. A gente vai falar de Vasco, mas eu quero falar de Botafogo. Por quê? Porque o torcedor vascaíno pega o Botafogo como espelho, como exemplo. E onde está John Textor? Há quanto tempo que não aparece? Em algum lugar, menos no Rio de Janeiro e no Brasil. E no Botafogo? E no Botafogo também. E é até difícil agora aparecer, né? Porque eu acho que essa vai ser a primeira vez que a torcida começa a ter um sentimento um pouco diferente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que o torcedor do Botafogo ainda não conseguiu compreender quando se faz uma crítica à SAF, e todos nós, né, em qualquer profissão, em qualquer dia a dia, questões familiares, pessoais, enfim, em qualquer situação da vida, a gente tem que estar pronto para ser elogiado, para que esse elogio não suba a cabeça, e tem que estar pronto para ser criticado, para que a crítica, quando é construtiva, ela se torne algo positivo para você melhorar. Né? Perfeito. E nem todo mundo tem essa mentalidade assim, né, concreta para saber absorver. Então esse é um ponto importante, porque quando se critica a SAF, o torcedor do Botafogo já pensa assim: porra, mas os caras querem a volta dos amadores, aqueles caras não profissionais que historicamente afundaram o Botafogo, fora fulano, fora Beltrano. Não tem nada a ver com isso. Se esses tais não profissionais, amadores, dirigentes históricos, quem tem mais poder, né, financeiro, quisessem assumir, já teriam feito lá na época de escolha, né, do dono da SAF e tal. Antes do John Textor. Antes do Textor, quando tinha todo aquele processo e quando foi falado o nome dos irmãos Moreira Salles, que são até muito mais ricos, né, têm muito mais poder financeiro e que cogitaram até assumir, mas que claramente depois viram que não era tão assim e sem aquela experiência e sem questões financeiras da época também para poder assumir, não vai ter esse domínio, não vai ter essa volta ao clube associativo. Né? Até porque o clube passou por uma mudança estatutária de virar SA. Então você tem a parte social e você tem a parte de empresa. Sim, exatamente. E assim, mas esse clube associativo tem lá 10% da SAF e tem um poder de fiscalização. As coisas precisam ficar claras, porque qualquer problema, e aí tem um exemplo do Vasco, né? No caso, o Pedrinho entrou para assumir por algumas questões e tal. Mas se você hoje, por exemplo, faliu, não tem mais SAF, cai no colo do associativo até que um outro grupo seja escolhido para poder ser o dono da SAF do Botafogo. Vasco. Exatamente, né? Então, assim, o poder de fiscalização das contas, de aprovação, de ver com que esse andamento está no caminho certo, por parte do associativo, sempre tem que existir. E quando a gente fala em crítica à SAF, é no seguinte sentido: algumas coisas não são tão transparentes, né? Falta essa clareza, principalmente na apresentação dos dados, das contas, como é que isso está acontecendo. Porque, vamos lá, a SAF do Botafogo, ela tem muitos pontos positivos. Desde que ela assumiu esse modelo de gestão,
se falou em médio e longo prazo. Então você bota 5 anos para frente para muita coisa começar a dar certo. E antes disso, foi campeão da Libertadores e Brasileiro, ou seja, já teve um sucesso recente desportivo que ninguém imaginava que em tão pouco tempo fosse ter. Botafogo hoje tem melhores patrocinadores, melhor relação com o sócio-torcedor e a sua torcida, melhorias no estádio Newton Santos, profissionais em vários, né, setores, que tudo que envolve o futebol é de controle da SAF, né? Base, feminino e atletas, chegadas e saídas, patrocínio, enfim, tudo que envolve o futebol está sob o comando da SAF. E é claro que anteriormente o Botafogo não tinha essa condição e agora tem uma situação de cenário muito melhor. Porém, recentemente, os problemas financeiros, em virtude de ações do Textor, começaram a aparecer e hoje é uma situação que a gente projeta até vou usar essa palavra drama, mas assim uma grande incerteza, porque existe problema do Textor com os outros acionistas minoritários da Eagle, que é de fato a empresa que ele é acionista majoritário, que tem contrato com o Botafogo e que tem obrigações, né, de aporte e tudo mais e tal. Mas esse problema... Ou no popular, você já falou aporte, é quem bota o dinheiro. Quem bota, só que como ele é o sócio majoritário, ele está de frente desse processo. E essa guerra dele com os outros, isso tem prejudicado bastante. O Textor pegou com a Ares um fundo, um empréstimo para comprar o Lyon. Não pagou. Lá no Lyon ele acabou sendo retirado. Foi convidado a sair porque o Lyon estava com vários problemas financeiros e esse aporte agora, com que dinheiro que vai pagar, já que é um valor alto? Tem uma ação contra a Iconics, contra ele, que é quem comprou lá na época um percentual também de ações na Eagle. E isso não foi pago, está na Justiça da Inglaterra. São valores assim de 600 milhões de reais, coisas assim gigantescas. É muita né? grana. 97 milhões de euros, enfim, algo dessa natureza. O Transfer Ban do Atlanta, não pagamento Almada, 115 milhões de reais. Então, tem muitos problemas financeiros, né? O Textor, nesse momento, tá tentando enfrentar. Isso afeta o Botafogo com reforços, com planejamento, com jogadores, credibilidade, mercado, salário, staff de jogador que antes queria trazer, não quer mais hoje trazer. Possível, agora a última informação da semana, né? FGTS, direito de imagem. Se você atrasar 3 meses a imagem, o cara pode entrar na justiça e cobrar rescisão lateral. Que o Danilo ia fazer. Quase que deu no Danilo, né? São informações que estão sendo divulgadas. O Savarino foi embora. Teve que se desfazer praticamente do Savarino e do Marlon, meio que a contragosto dos dois, tá? O torcedor ficou na bronca, agora tá vendo que não é tão bem assim o lado dos atletas. Não foram os atletas que queriam que ele saísse, não queriam sair, era o clube que precisava que ele saísse. Exatamente, precisa enxugar a folha. É bom falar isso. Né? Precisa enxugar, o Botafogo tá ganhando um dinheiro, um jovem do Fluminense, né, que a gente sabe se vai vingar ou não, mas enfim, é um jogador de aposta e principalmente se desfazendo de um atleta que tem um reconhecimento, carinho, ótimo jogador, mas que ganhava mais de R$1 milhão, né? Então, o momento é esse, cara. Mas já que você falou em R$1 milhão, você me lembrou o show do milhão do Silvio Santos. Então, a pergunta do milhão: cadê o dinheiro que o Botafogo ganhou com o Mundial de Clubes, ganhou com a Libertadores, com o Brasileiro, com a venda do Luiz Henrique, com a venda do Almada, com a venda do Igor Jesus? Tem mais? Tem mais. Cadê o din-din? Boa pergunta, Wellington. Tem uma resposta. Na época, o Botafogo era um caixa único, né? A Eagle era dona de outros clubes. Crystal Palace, posteriormente, foi vendido, né? Não é mais do John Textor, da Eagle. O Molenbeek, da Bélgica, tem muita cobrança crítica lá também. A torcida não quer. Eu lembro. O John Textor. O Lyon, ele teve que sair. Então, nessa questão de caixa único, o dinheiro não entrou diretamente nos cofres do Botafogo. Ele foi sendo utilizado para outras movimentações. E agora, com os rolos financeiros, ninguém sabe para onde foi. O Lyon fala que o Botafogo tem uma dívida tal. O Botafogo alega que o Lyon tem com algum dinheiro, né, desse que se perdeu por aí. Na entrevista recente do Alessandro Brito, que é quem botou a cara, né, na apresentação do Martim Anselmi, o Textor há algum tempo não vem, o Tairo Arruda, que é CEO, também não vejo se manifestar, não tem uma posição oficial, uma coletiva, nada assim. O Alessandro Brito falou assim: o Botafogo hoje tem que caminhar com as próprias pernas, caminha com as próprias pernas. No primeiro momento o torcedor falou: opa, não é nesse sentido assim, eu tô voando. É no sentido de não tem mais sistema multiclubes.
Ele, próprio Botafogo, é quem tem que fazer o seu dinheiro. Ele tem que gerar a receita dele. É aí que gera essa receita, tem que vender jogador. Tem algumas vendas recentes. Segura durante um David Ricardo, né, e vários outros. Que segura durante um certo momento pagamento pelo menos de folha. Mas essas questões que são mais amplas, são dinheiros assim maiores, o Botafogo precisa ter uma alternativa. Essa grana ela flutuou e ninguém sabe. Inclusive quando a torcida protestou pichando lá os muros do CT, e neste sábado tem uma manifestação antes do jogo com o Bangu, até mais cedo, às 4, no Newton Santos, o jogo é de noite, né, mais tarde, uma das pichações, cadê o dinheiro? E sumiu. Esse dinheiro não ficou exatamente no Botafogo. Esse caixa único que agora não existe mais, o dinheiro foi para alguma outra resolução, não para o Botafogo. Senão o Botafogo não estava nessa condição de hoje. É muito triste a gente ter que trazer esse assunto, porque... Tem muita gente que me critica. Eu sou entusiasta da SAF, porque é um dinheiro novo. Se não é o John Textor que hoje é criticado, eu nem sei onde estaria o Botafogo. Se não é o Pedrinho lá do supermercado, eu não sei onde estaria o Cruzeiro. E muita gente agora vai me criticar, porque, olha, ao meu sentir, e o tempo vai dizer isso, foi a única solução encontrada pelo Jorge Salgado, que colocou mais de 40 milhões de reais dentro do clube. Sim. Agora, não deu certo, vamos tentar fazer dar certo, dá tempo de corrigir. O Cruzeiro conseguiu corrigir. Será que o Botafogo vai corrigir? E o Vasco? Parece que vai conseguir, porque o Pedrinho está negociando com a Eagle, né, lá que é a dona da 777, para comprar aquelas ações que são da 777 e juntar tudo e fazer um negócio com o Marcos Faria Lamac, que é o caminho do Vasco da Gama. Então a gente tá trazendo tudo isso para mostrar as dificuldades que são quando o caminho do negócio não dá certo. Aí eu sou mais o português que bota o lápis atrás da orelha. Porque a gente já falou isso aqui, né, Wellington? Às vezes você tem dinheiro, tem empresa, mas não sabe gerir, o negócio quebra. SAF nem sempre é sinônimo de sucesso. Só que alguns clubes têm uma necessidade tão extrema, Vasco aparentemente, Botafogo na época, próprio Cruzeiro, que se afundou de forma assim, né, gigantesca, de ter esse aporte, ter esse dinheiro novo para socorro, para estar num patamar assim de cima dos melhores, né, do futebol do Brasil. Falir não vai falir, mas aí você não vai ser um Cruzeiro de punch, um Vasco de punch, um Botafogo de punch. Vai ficar ali naquela condição de mediano, brigando para não ser rebaixado, né, naquela pindaíba total. Então, para estar lá em cima, esses clubes demonstraram que precisam com urgência desse aporte. Só que existem empresas que não são bem geridas e o negócio quebra, né? Isso aí faz parte, é um risco também. Então, assim, a SAF, por exemplo, do Botafogo já trouxe vários e vários ganhos. O Botafogo hoje tem uma outra visibilidade. Porém, agora os problemas estão vindo à tona da parte financeira. E um detalhe, todas as torcidas, isso é assim em geral. Galera, eu penso muito racional e às vezes meus amigos também me cobram muito, me discordam, faz parte, tem todo o direito. O pessoal só pensa em time, em jogador, em reforço. Não, eu penso o seguinte, lógico que queria que ganhasse a Libertadores, né? É a maior que poderia ser. E todo ano. Toda hora. Porém, se chegar hoje uma informação assim, olha, o Botafogo comunica que só entre aspas, né, pra gente o dinheiro exorbitante, para um clube de futebol não, só tem 100 milhões de dívida. Essa notícia é maior do que uma outra Libertadores. Porque você pode ter certeza que quando você está equacionado, mais ali na frente, você vai bater campeão de alguma coisa. Leia-se Flamengo. Exatamente. Tem gente que não gosta da comparação, mas, amigo, você não tem como não comparar. O Flamengo estava lá no fundo do poço, veio um cara chamado Eduardo Bandeira de Melo. Taxado como pé frio. Pé frio, administrador porcaria, destruiu o Flamengo e hoje colhe os frutos. Teve um momento que não foi de tanto sucesso desportivamente falando, mas depois... Ele avisou? Arrumou a casa e quem veio depois
teve e agora está tendo, né, competência para fazer o Flamengo de uma potência. O BAP chega a falar, olha, o Flamengo tem 1 bilhão para investir no futebol. Parabéns, né? Então, o propósito de qualquer SAF lógico que todo mundo quer ser campeão e o melhor time. Porém, o propósito é que sucesso desportivo caminhe lado a lado com sucesso financeiro. Se você conseguir... É lógico que isso é o melhor dos mundos, dos sonhos e tal, mas o propósito de qualquer SAF é essa. Porque senão você ganha numa vez, depois fica mais um caminhão de anos sem ganhar porcaria nenhuma. E aí volta parecendo o tal associativo, né? O tal amador que historicamente afundou os clubes. Por exemplo, o que fazia um dirigente? Investia, contratava, sou campeão, tal. Não pagava FGTS, não pagava um monte de coisa. A dívida só foi aumentando, né? E não pagava o passe do jogador comprado. Então você espera que uma administração... Não pagava salário. ...profissional, que uma SAF, venha e não faça isso. Quando você escuta uma notícia dessa... Responsabilidade financeira. Exatamente. Vamos ver, né? E aí, o que você achou do nosso papo? Eu adorei. Mas bem explicadinho do que o nosso Thiaguinho pôde trazer... Né, de uma linguagem bem tranquila. E se eu sou você, não só se inscreva no canal Wellington Campos FC e dá o joinha, mas eu pego o link desse vídeo e mando para outras pessoas. Praticamente não falamos de campo e bola, mas falamos atrás das cortinas, como administrar, como fazer sucesso e como se manter no sucesso. Muitas vezes eu ouvi... fazer sucesso é fácil, difícil é se manter lá no alto no sucesso. Então, talvez seja essa a grande magia da coisa. Se inscreva aí, hein? Wellington Campos FC. Thiaguinho, obrigado mais uma vez, não sei nem como te agradecer. Valeu, Wellington, um abraço, tamo junto aí. Maravilha, maravilha. Gente, fiquem com Deus, um grande final de semana para todos, com ou sem chuva, né? Fazendo frio ou calor, mas o importante é que você tem o nosso carinho. Do Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, Thiago Veras, que é de Niterói, outra bela cidade. Do lado. Tem que puxar saco de Niterói, senão eles não me liberam mais o Thiago. Do Rio de Janeiro e de Niterói, Thiago Veras e o Wellington Campos.